O tálamo é uma estrutura localizada no diencéfalo, entre o córtex cerebral e o mesencéfalo, formada fundamentalmente por substância cinzenta, núcleos de neurônios, do encéfalo. São duas massas neuronais situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais. Dentre suas funções estão a transmissão de sinais motores e sensitivos para o córtex, além da regulação da consciência, sono e estado de alerta. Centro de relé. O tálamo é um centro de organização cerebral, como uma encruzilhada de diversas vias neuronais em que podem influenciar-se mutuamente antes de serem redistribuídas. Suas ligações mais abundantes dão-se entre estruturas do sistema extrapiramidal e do córtex motor. A principal função do tálamo é servir de estação de reorganização dos estímulos vindos da periferia e do tronco cerebral, e também de alguns vindos de centros superiores. Lá, fazem sinapse os axônios dos neurônios situados nesses locais. Daí, partem novos axônios que vão efetuar ligações com outros centros superiores, principalmente o córtex cerebral. Quase todos os sinais ascendentes que vão para o córtex fazem sinapse nos núcleos do tálamo, onde são reorganizados ou controlados, excetuando o sentido do olfacto. Centro autônomo. O tálamo também possui circuitos de integração dos sinais que recebe, e julga-se que algumas das sensações menos elaboradas que o indivíduo experimenta têm aí sua origem. Por exemplo, é sabido que animais dos quais foi retirado o córtex continuam, de alguma forma, a reagir a estímulos de dor, ainda que esta possa não ser a mais apropriada. Ou doentes, cujas patologias apresentam a porção correspondente do córtex danificada, que ainda conseguem sentir um objeto na palma da mão, mesmo que não consigam identificar exatamente sua forma, temperatura ou peso. Neuroanatomia. O tálamo é um conjunto bem definido de vários núcleos de neurônios e forma uma parte maior do diencéfalo. Existem dois deles situados em posições simétricas, à esquerda e à direita, cada um convexo em cerca de 1 centímetro de comprimento. Sua extremidade anterior é estreita e arredondada, e constitui a parede posterior do forame interventricular. A porção posterior é expandida e está acima do colículo superior. A superfície inferior situa-se continuamente ao tegmento do mesencéfalo. Sua face medial está confrontada com a mesma do outro tálamo e contém uma região de comunicação com ele, a adesão intertalâmica, que está rodeada pelo terceiro ventrículo. O tálamo contém diversos núcleos: anterior, dorsomedial, lateral dorsal e lateral posterior, pulvinar, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior lateral e medial, intralaminares, da linha média, reticulares, e os geniculados laterais e mediais. 1. O núcleo anterior faz relé em relação ao sistema límbico, para os corpos mamilares, giro cingulado e hipotálamo. 2. O núcleo dorsomedial tem conexões com o córtex pré-frontal e o hipotálamo e está envolvido na transmissão de sentimentos objetivos e emocionais, e sua relação com o estado subjetivo do indivíduo, seu estado de controlo emocional e personalidade. 3. Os núcleos ventrais anteriores e laterais influenciam e regulam as vias descendentes motoras do córtex e cerebelo. 4.
Os núcleos ventrais posteriores são a estação de sinapse das vias sensitivas periféricas, lemniscos medial e espinhal, em direção ao córtex sensorial. No giro pós-central. 5. O núcleo geniculado lateral recebe os axônios do nervo óptico e os transmite para o córtex visual, no lobo occipital. 6. O núcleo geniculado medial tem idêntica função na via auditiva. 7. Os núcleos intralaminares têm ligações com a formação reticular e permitem ao córtex influenciar o estado de vigília. Patologias clínicas. A trombose ou hemorragia, ou seja um infarto ou AVC, das artérias que irrigam o tálamo, com necrose por isquemia, morte celular, extensa nesse órgão, leva a perda de sensação completa ou quase completa em toda a metade do corpo oposta do indivíduo, se tálamo esquerdo é afetado, a perda de sensação à direita do topo da nuca à ponta dos pés. Poderá haver também déficits motores. Dor talâmica é uma síndrome que pode ocorrer quando um paciente recupera de um infarto, mesmo que menor. A sensação de dor, por vezes forte, do lado oposto do corpo sem que haja qualquer lesão que a justifique. Essa dor será devida à disfunção das vias da dor, que passam no tálamo, e não a lesões periféricas. Ainda que o doente a localize à periferia, o tálamo, assim como o resto do cérebro, não tem receptores de dor. Em alguns doentes com lesões talâmicas, a mão contralateral está constantemente em posição atípica, com pulsos flectidos e pronados e dedos flectidos e retos. A doença priônica conhecida por insônia familiar fatal é o resultado de lesões no tálamo. Uma vez destruídas as células dessa estrutura, o indivíduo perde completamente a capacidade de dormir, indo a óbito entre 6 e 18 meses após o início dos sintomas.